Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a mensagem de hoje, lembramos aos amigos, se inscrevam no canal, acionem os sininhos, comentem, compartilhem. Tudo isso nos ajuda na divulgação. Muito bem, queridos amigos. A mensagem de hoje é de número 88 e o título Vasos de Barro. Frágeis, né? Os vasos de barro são frágeis. Vejamos então o que nos diz Paulo, que foi o versículo destacado por Emmanuel. São palavras de Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, nos diz Paulo: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Humildade, não é? Tudo que realizamos com a permissão de Deus, através dos recursos que Deus nos faculta para que realizemos o que viemos aqui realizar, contando, não é? Que estamos usando bem o nosso livre-arbítrio e estamos realizando aquilo que o nosso planejamento reencarnatório traçou para nós nesta encarnação, como lições, realizações, reaproximações. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, que vamos repetir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Comenta Emmanuel: não te furtes, e não evites, a transmitir os dons do Evangelho. E transmitir os dons do Evangelho não é apenas verbalmente. O exemplo é mais forte do que as palavras, não é? Porque as palavras convencem e o exemplo arrasta. Então não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. E aí vamos pensar, se cairmos, vamos cair, não é? É que ele é tão caridoso, não é? Que ele não diz, quando cairdes, ele diz, se cairdes. Gostaríamos de não cair mais, não é? De não nos deixarmos levar pelas nossas fraquezas, gostaríamos. Mas, seguindo aqui a linha de pensamento de Emmanuel, se cairmos, levantemo-nos e estendamos as mãos, construindo melhor. E ele continua dizendo, se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Estamos lembrando aqui do Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, companheiro do movimento espírita, que era tetraplégico e tinha um problema no peito, uma dor muito grande, e tinha um saco de areia que ficava aqui no peito dele para diminuir a dor. E Jerônimo Mendonça, ele era um pregador, viajava o Brasil todo numa Kombi, dando palestras, e só movia o pescoço, né? Movia do pescoço para cima. Era brilhante,
no seu pensamento, tinha um bom ânimo, um humor diante dos desafios que a vida lhe colocou e o entendimento que a doutrina espírita nos traz de suportarmos os nossos desafios. Pensemos, um homem que só move do pescoço para cima, viaja o Brasil todo numa Kombi, fazendo palestras. Isto não é agora no século XXI, isto é no século XX. E uma vez, e Jerônimo ia para todos os lugares, e uma vez ele estava no cinema, O Gigante Deitado, porque ele tinha que ficar deitado. Ele estava no cinema, ele ficava numa espécie de uma maca, uma padiola, e botaram ele no chão para ele assistir o filme. E nisso veio uma moça e tropeça nele. E ela diz: mas não é possível, este aleijado aqui no cinema, mas para onde eu vou, eu encontro com ele, não é possível isso? Aí ele responde para ela: mas também, minha filha, você não para em casa. Vejamos, estamos a contar isto para mostrar e revelar a leveza desse espírito diante de uma prova tão dolorosa. Continuemos. Se doente, vamos repetir, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue, amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe. Olha o desafio. Aliás, sempre no terreno do bem nós somos confrontados com os desafios, não é? Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem. Esquece o mal e faz o bem que possas. Perseguido. E, às vezes a gente não tem ideia do que seria ser perseguido, não é? Não é essas perseguições de rede social, se bem que existem perseguições em redes sociais que atingem os nossos jovens, né? O chamado bullying, que leva jovens ao suicídio. Então, é grave, claro, mas veja bem, a perseguição é um problema do perseguidor, que terá que prestar contas da perseguição que opera. Ao perseguido, o desafio de trabalhar a confiança de que não está só e de que está a enfrentar uma prova, uma expiação talvez, e que é importante, mais do que nunca, se manter fortalecido na fé. Então, perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, esquece toda a ofensa e auxilia sem mágoa. Limpar o coração diante de uma agressão é difícil? Sim, é difícil. Não temos isso ainda resolvido em nós, não sei quanto aos amigos, mas no meu coração isso ainda não está resolvido. Impacta e dói muito. Mas o que é importante, queridos amigos, é que neste momento do impacto, não reajamos. Lembremos Chico Xavier que dizia, para enchermos a boca com água, contarmos até 10. Se for necessário, até 20, 30, vai chegar uma hora, vamos ter que engolir a água, mas botamos outro gole na boca. Evitemos agir por impulso, porque agir por impulso, precipitarmos-nos, leva-nos a irremediáveis arrependimentos. Então precisamos evitar que diante do impacto reajamos. Seguremos,
Senhor, me dá força, me dá força. Força não, força física, que não podemos, né? Senhor, me dá força interior de fé, força de calma, força de serenidade, sabendo que aquele problema é de quem está a nos agredir ou perseguir ou caluniar. Precisamos trabalhar o nosso racional, porque neste momento o nosso emocional fica muito tumultuado. Natural. Só precisamos evitar agir com impulso, porque no impulso revidamos, reagimos, não agimos. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes, ou seja, dificuldades que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, a chama, não é? Fogo, a labareda, a chama, a flama do amor. Nós possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Então, quando nós estamos no exercício do bem e conseguimos superar, conseguimos não nos permitir arrastar pelos impulsos, pelas fraquezas nossas, pelas paixões nossas. Eu fui forte. Eu fui forte, mas não conseguiria sem a força que Deus me dá. O muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito. Então precisamos saber que recebemos ajuda quando estamos dispostos ao bom combate. Que o bem que realizamos é e pertence a Deus. Nós somos apenas instrumentos da sua bondade quando nos permitimos ser esses instrumentos. Não busquemos arrogar para nós, puxar para nós os feitos no bem que já consigamos fazer. Entreguemos todos no altar da fé ao amor que dedicamos a nosso Pai Celestial. Porque é Ele que nos favorece estarmos aqui hoje, enfrentando nossos bons combates, a fim de crescermos cada vez mais em sua direção. Então vamos repetir o final. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais um dia, buscando-te na prece, rogando-te, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para as nossas lutas, agradecendo, Senhor, tanto auxílio que recebemos e por vezes, muitas vezes, não nos damos conta e nem temos ideia dos perigos que são afastados do nosso caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Mas igualmente, Jesus amado, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem.
que as tuas bênçãos do mais puro amor cheguem ao nosso coração, às nossas vidas, fortalecendo-nos para as boas lutas, inspirando-nos à prece sempre. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais uma mensagem em Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.